Pipoca? Confere. Bebidas? Confere. Controle remoto? Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos mais uma vez falar de anime. Vamos voltar a um anime que a gente já conversou para conversar agora da segunda temporada de Promised Neverland. E para isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? E hoje temos um convidado especial. Eu tô com o Bruno Trajano lá do podcast Conversa Essa, de outros vários projetos e companheiro aqui da Podosfera, né, que a gente tá sempre conversando, que tá sempre se comunicando, retweetando, comentando. E aí, Bruno, beleza? Beleza, sou eu, pessoal, estou muito feliz. É muito louco porque eu estou ouvindo o podcast ao vivo. Basicamente, né, cara, quando você tem essa experiência de gravar com alguém que você costuma escutar, é bem legal. Ó, sabia que eu acompanho vocês desde Nerd Patriarca há muito tempo? Eu era o louquinho que comentava nos posts do Nerd Patriarca. Eu lembro disso, cara. Nós esquecemos. Não, a gente não perde essa memória. Mas, Bruno, muito obrigado por aceitar participar desse podcast. E antes da gente começar qualquer tipo de comentário sobre essa segunda temporada do Promised Neverland, eu quero que você faça todo o jabá possível do Conversa Essa, que é o seu podcast, e dos outros trabalhos que você tem na internet. Verdade, então, o Conversa Essa é o meu podcast que tem esse sotaque cearense misturado com muita loucura, onde eu falo de tudo. Eu sempre brinco que o Conversa Essa é onde eu vou falar desde filosofia, crise de ansiedade, depressão, até os melhores reality shows que você pode encontrar no YouTube. Bear Grylls é nosso Deus. E é muito bacana poder, né, estar aqui com vocês nessa mídia do podcast, que é uma mídia que eu consumo muito, que eu amo muito, que eu produzo muito em cima. E além disso, eu também sou escritor. Eu tenho um livro lançado que saiu ano passado, chamado Negres. É uma coletânea que tem vários autores negres de vários locais do Brasil e dos Estados Unidos. O próprio Anderson, que é lá do Fadiocast, que também faz parte do livro. E muita gente que faz podcast também participou desse livro. Ele chegou a ser retweetado e compartilhado pelo próprio Emicida, que é uma das inspirações pro livro. E eu também tenho outros trabalhos com texto lá no Animistic. E recentemente eu acabei de entrar pra galera do Katsudon, e que é um site e podcast também que tá chegando aí com muita coisa boa. Além disso, eu tô sempre tentando produzir conteúdo lá no meu Instagram, no Conversa Essa, e eu sou parceiro da editora Plutão Livros. E lá eu falo sobre livros, quadrinhos e muitas coisas. Nossa, eu acho que é isso. Você é tão famoso assim, com tanta coisa, eu não sabia, velho. Olha, ainda bem que eu só falei do Conversa Essa na introdução, porque se eu fosse falar de tudo, já ia perder 10 minutos do podcast. E eu faço rádio há 6 anos. Aqueles. Cara, nossa, bem legal, Bruno. Deixa aqui. Bem, a gente pode deixar até link aqui pra quem quiser procurar o seu livro, né? Perfeito. Disponibilidade, a gente pode deixar aqui no post do episódio, não só pro seu livro, mas também, lógico, pra escutar o Conversa Essa, pra conhecer os seus outros projetos. A gente deixa tudo aqui no post do episódio pro ouvinte do Sofaverso conhecer você melhor e os projetos que você tem na internet. Bem, mais uma vez, seja muito bem-vindo e vamos conversar hoje da segunda temporada de Promised Neverland, que a gente já conversou lá no episódio 19, um episódio que foi só eu e o Everton, né? A gente conversou da primeira temporada do anime, que saiu lá em 2019, que fez um barulho, que foi uma temporada muito bem recebida, que teve muitas críticas positivas. Agora, ela saiu, quando a primeira temporada saiu, ela passava pelo Crunchyroll e depois acabou chegando recentemente ao Netflix. Sim. E agora, essa segunda temporada, ela já não teve a mesma distribuição, né? Essa segunda temporada, ela estreou no dia 8 de janeiro e terminou no dia 26 de março, agora de 2021. Ela teve um adiamento, né, devido à pandemia do Covid-19. Foi uma das muitas produções, não foi só cinema que foi impactado, cinema e séries, o anime também, e esse anime era pra ter estreado em outubro de 2020, chegou só no começo agora de 2021, ele passou na Fuji TV, e a distribuição dele dessa vez não teve pelo Crunchyroll, não tem na Netflix, ela só passou pela Funimation, né? A Funimation distribuiu o anime serviço agora, que também tá disponível aqui no Brasil. Isso. Eu acho que vai entrar na Netflix, não? Eu acho que eles anunciaram alguma coisa. Cara, eu não vi ainda oficialmente, mas eu acredito que sim, né? Porque 2 temporadas fechadas, né? Não era pra ser isso, mas enfim, foi o que aconteceu. Seria estranho, né? Basicamente, a equipe dessa segunda temporada é a mesma. O Mamoru Kanbe, que é o diretor da primeira temporada, volta pra dirigir essa segunda temporada também. O Cloverworks é o estúdio de produção. A única diferença que a gente tem é do Kayu Shirai. O Kayu Shirai é o autor, né? O escritor da história de Promised Neverland. A ilustradora é a Pozuka Demizu. Só que o Kayu Shirai, ele tá envolvido direto
diretamente na criação do roteiro e na história da segunda temporada, o que é um pouco assustador depois que a gente assiste a temporada. Bastante. Bem, mas antes da gente começar a dissecar e conversar sobre pra onde, o que aconteceu com os personagens principais daquela primeira temporada, o que aconteceu com a Emma, com o Ray, com o Norman e os outros personagens novos que aparecem aqui, eu quero que vocês digam as impressões gerais dessa segunda temporada de Promised Neverland, começando com você, Bruno, que é o seu convidado da casa. Ok, então, assim, eu não, acho que eu não postei no Twitter, porque eu não queria dar spoilers das minhas opiniões, mas o grande lance é que eu conversando até com meu irmão, que ele assiste bastante coisas, a gente conversa muito, eu falei que o que todo mundo tava odiando em Promised Neverland, eu amava, que era essa questão da sobrevivência, de você estar com um personagem no ambiente hostil e ele ter que usar habilidades e descobrir habilidades para poder sobreviver nesse ambiente e ir descobrindo o mundo aos poucos, né, aquela coisa quase RPG da vida. E eu gostava muito dessa pegada, e eu sinto que até certo ponto a segunda temporada apresenta isso, faz isso, um pouco de maneira corrida, na minha opinião, mas ainda assim ele consegue fazer. E depois, assim, eu acho que o cara disse assim: ei, a gente tá pedindo uma pizza aqui, você quer vir? E aí ele foi embora e nunca mais voltou. Cara, bem isso mesmo, porque eu acho que o que mais prejudicou, assim, uma decepção que eu tive com a segunda temporada foi que a primeira temporada ela tinha aquela questão da ansiedade de cada episódio, de você querer saber o que vai acontecer, de você temer pelos personagens, porque aconteciam muitas tragédias com eles e tal. Só que na segunda temporada não tem isso praticamente. Dá muito certo muitas coisas muito rápido pra eles. O que eu achei que prejudicou muito a experiência, sabe? Eu sinto que é como se não tivesse um objetivo específico, né? Enquanto na primeira era tipo assim, fujam. Na segunda não tinham um plano traçado. Eles estavam indo, né, ao relento. Sim, e parece que eles começaram a misturar muitas coisas, né? Então, o que era no primeiro capítulo, teoricamente, pra eles fugirem e sobreviverem, nos outros capítulos já encontraram outros personagens, já tinha um outro plano acontecendo, aparece um vilão nos 3 últimos capítulos, é tudo muito corrido, que é muito esquisito. Cara, concordo totalmente com vocês. A primeira temporada ela tem aquela história contada de uma forma pequena, que é toda concentrada lá na Gracefield, que é o orfanato que a gente imagina no começo da história, depois percebe que não é bem isso, é a fazenda, e a história toda contida ali, com eles formulando o plano e dando errado e voltando. A gente até comentou, né, Everton, lá no primeiro episódio, que pra você assistir esse anime, tem que ter uma suspensão de descrença assim um pouco maior, porque assim, são crianças que têm 13 anos e são as pessoas mais inteligentes do planeta Terra. Mas beleza, isso não atrapalha de jeito nenhum a experiência da primeira temporada, que ela funciona muito bem exatamente por isso. Nessa segunda temporada, tudo que teve de positivo ali, do senso de urgência, do plano elaborado sendo desfeito na metade do caminho, antagonistas realmente que podem atrapalhar a ideia dos personagens principais. No caso da primeira temporada tem a irmã Crone, tem a Isabela, principalmente elas, né? Nessa segunda temporada, tudo é tão rápido que é difícil você se apegar com qualquer tipo, você primeiro acreditar em qualquer tipo de informação e de ideia que eles estão tendo ali, de criar qualquer tipo de tensão, que era uma coisa que era basicamente o principal da primeira temporada, nessa temporada não existe, e de entender também qualquer tipo de arco de personagem, porque os personagens, basicamente, eles começam a segunda temporada do jeito que eles terminam, né? Não Sim. tem uma diferença nenhuma, assim, de evolução mesmo de pessoas. O único personagem que tem diferença bem, spoiler, esse podcast aqui vai ter spoiler, obviamente, né? Vai ter spoiler da segunda temporada. O Norman tem um pouco mais de diferença, mas aí também é um negócio que não é muito bem explorado pra você entender o todo. Eu não sei se pra vocês isso acontece, mas eu sinto que eles estão muito mais burros na segunda temporada. Cara, eu acho o contrário, Bruno. Eu acho que eles venderam a ideia que eles são muito inteligentes na primeira e que na segunda eles resolvem tudo muito rápido. Você, tipo, eles são muito inteligentes, tá? Eles resolvem em 5 minutos todos os problemas aqui dessa temporada. Então virou um capítulo, eles já resolvem. Então talvez desse pensamento ao contrário, né? Uhum. Porque pra mim eu fico sentindo que, tipo assim, eu senti muitos furos de roteiro, que a gente vai falar sobre isso mais na frente, que são furos que só acontecem porque os personagens estão, entre aspas, desatentos sobre a sua própria missão pessoal. Enfim, eu explico melhor depois. Mas se quiser explicar, pode explicar.
Pronto, o lance do próprio Norman. Até o episódio 5 ou 6, que é quando ele reaparece, se eu não me engano, você tem toda aquela tensão dele tossindo sangue, dele se tremendo, dele preocupado, e a galera volta dele dizendo, a gente vai morrer daqui a, sei lá, uma semana. E aí, entre o episódio 8, 9 e 10, nunca mais isso é mencionado, esquece que ele tava morrendo, esquece que ele tava tremendo, ele ainda pega no ombro do carinha e diz, ei, vai na fé e cura o mundo, irmão. Salve, salve, chorão. Cara, isso é muito imbecil que acontece mesmo. Porque eles, quando eles descobrem que eles têm que ir lá pro Gracefield, na parte final, realmente, da temporada, e o Norman só cita assim, aqui tem a cura pra nossa doença e tal, mas nunca acontece, não mostra nada, não mostra eles pegando nenhuma seringa, sabe? Não mostra nada. Eles esquecem isso, realmente, velho. E no próprio comecinho, que são os primeiros episódios que eu gostava tanto, que era tipo assim, olha, vocês vieram parar no meio do mato, sobreviva aí. Aí eles conseguem encontrar um caminho embaixo das raízes e tem uns túneis muito maneiros, que os dois monstros lá estavam vivendo lá. Aí eles saem, vão pro deserto, e aí no deserto, quando a base deles explode, eles ficam, meu Deus, não temos mais onde morar. Onde vamos morar? Será que poderíamos morar ali, perto daquela cidade de monstros que podem matar a gente? Ah, eu acho que é o único local, hein? Cara, vocês vieram da floresta, que tinha um túnel, e vocês estavam vivendo lá durante 3 semanas. Sabe? Sim, cara, tem um problema, assim, eu tentei encontrar na internet, em pesquisas, o porquê que essa temporada foi tão condensada. Por quê? Porque o mangá, quando saiu a primeira temporada, assim, quando terminou a primeira temporada, o mangá já tinha, tava perto de finalizar, logo depois ele finalizou, quando a gente gravou o podcast, por exemplo, o podcast da primeira temporada, o mangá já tinha terminado, e o mangá do Promised Neverland, ele tem também uma queda de público muito grande na segunda parte, após aquela primeira temporada. Continua, mas no arco final ele já foi muito criticado. E nessa segunda temporada eu tentei encontrar o porquê que eles colocaram tanta coisa, porque eles cortaram arcos inteiros do mangá, né? Eu não li o mangá, mas lendo assim, eu sei que eles cortaram arcos inteiros, personagens, coisas pra fazer a história rodar. E basicamente, até ali o episódio 5, como você comentou, que é o que o Norman reaparece, é o que acontece no mangá. A partir dali, é uma coisinha ou outra, mas é base da história inventada pra você dar uma cola que feche tudo em uma temporada. E assim, é muito perceptível que quando a gente assiste essa temporada, quando você até quer ter um exemplo de, porra, quando a pessoa faz uma história que é muito corrida, que você não entende pra finalizar logo, eu acho que essa temporada é um exemplo, assim, perfeito de como você criar uma história, não que isso seja positivo, mas você acabar logo. Sabe quando a pessoa começa a primeira temporada e fala, bem, vamos acabar isso aqui, não vai ter mais temporada, não sei o que aconteceu, eles não estavam a fim de fazer, ou então não tinha mais suporte, ou a pandemia realmente atrapalhou muitos planos que eles tinham, porque essa urgência em terminar a temporada, que é a diferença da urgência da primeira temporada, que é o que faz a série se mover, puta, ela atrapalha muito a experiência, porque eu acho que realmente tem boas ideias nessa temporada. Sim, isso sim, cara. É porque a temporada, se você for ver, ela tem diversos arcos em 11 capítulos. É muito estranho isso. Ela tem o arco, o inicial, onde eles estão na floresta e encontram o Sonju e a Mujika, que são os demônios. Aí tem o arco do abrigo, que eles chegam no abrigo, os caras invadem o abrigo. Depois tem o arco deles na cidade. Aí vem o Norman. Depois tem eles entrando em Gracefield. Aí entra o Peter Hatry lá, que é um cara aleatório. No último capítulo vão falar da família Hatry, que fez o acordo com os demônios. Cara, é tanta informação e tantos arcos em uns capítulos que não fazem sentido algum, sabe? Nossa, Everton, não, totalmente isso que você comentou, cara. E esse problema de você ter muitos arcos, de muita coisa acontecendo, é totalmente prejudicial pra você criar qualquer tipo de evolução dos seus personagens, né? Porque o personagem, ele mal se estabelece num tipo de acontecimento, ele já vai pro próximo, e ele tem que solucionar o problema em cima do outro, mas sem dar nenhum espaço pro arco dele evoluir, de fato, o personagem mudar ou acontecer alguma coisa que realmente tem importância pra história como um todo. Ele só tem que, pular de um problema pro outro. E tu falou do Minerva, eu não sei se pra vocês isso ficou muito claro, que pra mim ficou um pouco estranho, que é a questão de que, quando ele é apresentado, né, o Minerva Salvador, eu pensei que ele era alguém que, talvez eu tenha lido errado, não sei, mas que morreu há, sei lá, 70 anos, não sei. E aí, quando volta pro flashback do Peter, enfim, do rapaz Hatry, ele age como se o irmão dele tivesse ali no máximo 5 anos mais velho do que ele, e ele matou ele no mundo humano, numa cidade, mas o corpo do Minerva apareceu na floresta. Tem muita incongruência assim mesmo, porque pra mim também ficou muito bagunçado. Posso estar louco, mas eu acho que foi isso. Eles levam a entender que o corpo, que o demônio lá, o Vir, que é o demônio idoso lá, ele pegou o negócio com o Minerva, só que, aquela cena
aconteceu há muito tempo antes, sabe? É muito confuso essa temporada, nesses detalhes, sabe? Rola uns espécies de time skip entre o episódio 4 e 5. Foi uma espécie de time skip, né? Que tipo, no episódio eles estão sem saber pra onde ir, que é quando aparece um monstro aranha gigante lá. E no outro episódio eles já aparecem todos de máscara de demônio, andando no mercado. Sim, tem um time skip, tem uma questão que eles conseguiram sobreviver um tempo lá, né? Escondidos de alguma forma, mas também que não faz muito sentido. Mas bem, só pra gente levar um direcionamento, vamos pegar um direcionamento, vamos falar da Emma e do Ray. Emma e o Ray são os personagens principais ali que escapam, né? Tem o trio protagonista, né, da primeira temporada, a Emma, o Ray e o Norman. Essa temporada começa a ser o Norman, né? A gente comentou um pouquinho dele, mas ele não tá. Obviamente, todo mundo sabia que ele ia aparecer na segunda temporada, né? Nisso aí, pô, se não aparecer o corpo, a gente sabe que volta, né? É verdade. A Emma e o Ray, eles são os líderes, né? Dessas crianças que conseguiram fugir. Esse começo da história é justamente eles ali tentando sobreviver de alguma forma e tal. O que vocês conseguiram notar algum tipo de diferença, evolução ou mudança na Emma e no Ray, né? Cara, eu não, porque a Emma, ela manteve a essência dela, né? Que é querer ajudar todos. Isso incluindo depois até os demônios, né? Isso eu acho interessante, porque a personagem ela não tem ela pelo menos segue uma linha de raciocínio que pra ela, tipo, todo mundo merece uma chance, sabe? E tipo, isso, ela tem esse pensamento de querer ajudar desde o começo, sabe? Eu acho bacana isso. O Ray, ele é meio apagado pra mim. Eu acho que isso seria, na verdade, a forma dele evoluir, porque pensando assim, até então ele era o cara Ed, Sasuke, que não gostava das pessoas, que as pessoas iam morrer, ele também ia morrer. E aí, a partir de então, ele tá sempre apoiando a Emma, não importa se ele acha a ideia estúpida, pra mim parece uma espécie de avanço na personalidade dele. Faz sentido pensando assim, mas eu acho que como o personagem foi... Mas o problema é que isso não é proposital, isso é muito mais em função de uma história que é muito rápida e você não tem espaço pra você dar nenhum tipo de evolução pro Ray. Sim. Você coloca ele de sidekick da Emma, basicamente, né? De apoio total dela, porque ele é um cara super inteligente, ele tá no mesmo nível da Emma e tal. E todo o final de temporada da primeira, que ele faz, né? De como ele não sabia do plano e foi envolvido depois, faz sentido pra você ter essa ideia de que realmente ele pode ter mudado e mudou, né? E virou mais um suporte da Emma, de fato. Mas eu acho que é muito mais questão de que ele não tem tempo pra você contar a história dele, ou de você tentar evoluir mais, ou trazer mais alguma coisa nova pra ele. Você tem que dar espaço pra Emma, que é a protagonista. Tipo, aquela questão dele ser filho da mama é completamente esquecido, sabe? Sim. Mas a própria Emma, como o Everton comentou, ela continua muito ela tem esse espírito, essa vontade de querer fazer o bem sempre. É protagonista de um anime shonen, né? É isso, né? Ela quer ajudar o maior número de pessoas, e nesse caso demônios também. Logicamente, quando a gente coloca tem novos personagens da temporada, e um dos principais é a Mujika e o Sonju, que são esses demônios que ajudam eles no começo, e eles fazem a Emma também olhar com outros olhos pra esses demônios que até a primeira temporada e o começo dessa segunda eram os inimigos, né, deles, mas conseguem enxergar também um certo grau de humanidade, ou de tentar compartilhar de um mundo que todos possam viver de uma forma, e é isso que ela busca na temporada. Eu acho que assim, é uma personagem que ela não evolui, assim, ela não muda, ela continua da mesma forma do começo ao fim da segunda temporada, mas é exatamente o que ela era na primeira também, né, o ideal dela de sempre tentar fazer o bem pro maior número de pessoas possível, isso se mantém, só é ampliado porque ela conhece um mundo muito maior. E também eu acho que isso é um problema sério da temporada. É um mundo maior, é uma expansão de mundo que é muito mal contada, muito mal feita. A gente não entende a estrutura daquele mundo direito, a gente não vê. Uma coisa que eu acho que também ajuda você ter uma expansão de mundo problemática é a animação, que eu acho que piorou muito nessa temporada. Eu também, né? achei que caiu um pouco. Porque na primeira temporada tinha a questão da expressão dos olhos, tá ligado? Que era muito forte. Pra mim, perde muito nessa temporada. Eu achei mais fraca. Eu acho que eu tava tão bolado com a propaganda veganista que eu não me toquei disso. Pode ser também, mas eu senti que tem episódios, nosso último parece um slideshow às vezes. Ah, sim, não acontece nada.
Não tem nada na tela, não tem movimento de personagem, não tem nada. Mas acho que durante toda a temporada E outra, se você pensar, é uma temporada que exige mais animação, porque é uma temporada que tem batalha, né, com monstros, tem a batalha com os demônios lá, tem umas coisas que exigem mais uma animação de ação que eles não conseguem entregar. A primeira temporada realmente é um negócio mais contido, mas muito bem feito. É estranho, porque, tipo, o demônio lá, a aranha gigante lá, ele é feito naquele CG que eles estão usando muito, né? E, cara, tipo, e no resto tá muito mal feita a animação, sabe? Não, agora que vocês falaram, me lembrou demais. Tem a própria cena da, entre aspas, batalha, quando eles matam demônios na cidade, quando o Norma aparece, que é tipo, flash, morreu, sabe? Sim, total, não tem uma interação de fato. Sempre quando o Sonju vai atacar, ele só dá uma porradinha assim e vai ter um sanguezinho na tela demoníaco lá e pum, passou, né? A animação não tá muito bem feita pra você criar um tipo de impacto, né? Logicamente, a história também não tá tão interessante e isso impacta também no que você vai ver na tela, né? E como a animação não ajuda, eu acho que também é um fator que agrega pra você ter uma impressão pior dessa temporada. Quando eles saem... A gente falou da Emma, do Ray, mas eles saem com muitas crianças, né? E também é um problema que... tem o Dom e a Gilda, que são os mais velhos ali, além das crianças menorzinhas, né? E as outras, muitas crianças menorzinhas. Até na própria primeira temporada, o Dom e a Gilda têm um espaço maior do que nessa, né? Realmente, nessa... Se você pensar que eles podiam desenvolver, quem sabe, um pouco mais essas crianças e até esses próprios dois personagens, o Dom e a Gilda, acaba também não funcionando e não acontecendo nada, né? Pra esses personagens. Teve um momento bom, que foi aquele em que a Gilda deu um tapão na Emma e disse, ei, deixa de ser babaca, mas aí depois ela sumiu. O que eu acho legal dessa parte aí que você falou, Bruno, é que a Gilda toda hora tá falando Emma, você se arrisca muito e tal, e a Emma sempre fala, não, eu vou parar agora não vou fazer mais isso. Na cena seguinte, a Emma tá atraindo um demônio, tá ligado? Nossa. Basicamente. Cara, e isso me lembra, que é algo que eu ia comentar com vocês, Emma vive relacionamentos abusivos, e ela quer que todos vivam relacionamentos abusivos. A parte final do perdão, assim, né, falando especificamente sobre isso, ela perdoa a Mama, né, a Isabela. Só que eu acho que o discurso foi mal feito, porque no discurso dela fala assim, quando eu saí de casa, quando todos nós saímos de casa, a gente só conseguia lembrar das coisas boas. E eu comigo tava pensando, amor, isso é relacionamento abusivo. A pessoa te bate, te mata, quer que você seja vendido e morto, mas aí quando você se afasta, mas ele era tão bom de manhã, às vezes me dava café. Gente, é relacionamento abusivo? É aquela questão de você se apegar com quem te criou de alguma forma, né? Sei lá, não sei. Se tem mais uma relação maternal ali que é mais problemática. E eu critico muito a escrita em si. Eu acho que a escrita foi falha nesse sentido. Sim, pode, com certeza. Também acho que, como não tem muito tempo pra você definir nada, não funciona. E o problema da redenção, a Mama, a Isabela, que a gente conhece na primeira temporada, e é essa personagem que é uma antagonista muito legal na primeira temporada, que realmente funciona e que realmente você sente algum tipo de temor ou que ela pode causar um problema. Nessa segunda temporada, ela volta meio que no começo ali, aparece um pouco. Ela tem 3 cenas na temporada, praticamente, cara. E eles têm que criar uma redenção pra ela no final ali, que não funciona, né? Cara, é muito estranho essa parte da Isabela. No começo ela tá presa, aí ela vira a Mama, vira a vovó, né, que eles chamam. Tipo, quando isso aconteceu, é muito aleatório, muito do nada. E por quê? Eu acho que o que é mais chato é o porquê, porque quando eles tiram ela, eles dizem assim, nós vamos te dar uma missão muito especial. E aí, essa missão nunca chega, né? A gente não sabe o que eles queriam, o que ela ia fazer, ela não fez nada, na verdade, ela só esperou. Isso que é muito bizarro, porque na primeira temporada ela tem lá, ela desenvolve estratégias pra ferrar as crianças que estão tentando fugir. Aí no final da temporada você tem uma maior esperança que ela vai ser uma vilã da hora, sabe? No restante da história. E não, cara, isso não acontece. E no final, quando ela muda de lado pra ajudar a Emma, nem plot twist você pode encarar dessa forma, porque era muito previsível que isso ia acontecer. Porque a temporada inteira estava indicando
as crianças era favorável para as crianças, sabe? Porque nunca deu nada errado pra ela. Sim, esse ponto é crucial. Problema é um dos maiores problemas da temporada. Nada dá errado. Tudo que parece que vai dar errado é consertado de maneira rápida, ou alguém ajuda, ou aparece algum Deus Ex Machina que salva elas de última hora. E obviamente um dos grandes pontos é o que você já engoliu de alguma forma, que é a super inteligência das crianças, que elas vão dar um jeito de passar por aqueles problemas. Eu acho que toda a evolução que eles têm é não só uma evolução de conseguir sobreviver, mas a evolução de criar armas, de treinar, de tudo mais. É tudo muito rápido, né? Eu acho que tem um eu falei da Mujiki e do Sanjou, que são esses personagens demoníacos que são... Eles aparecem ali pra salvar eles, mas eles têm importância na história. Cara, é aquela importância da história, que a Mujika tem um sangue demoníaco / antídoto para que os demônios não comam mais os humanos. E tem esse antagonismo com o Norman que é meio mal explicado, só existe, né? Mas são personagens que não dá nem pra, tipo, gostar ou desgostar, né? Porque eles estão ali pra complementar algum tipo de enredo, mas que não realmente tem nenhum fundo de personagem, não tem nada ali que caracterize eles, né? Vamos falar do Sonjou rapidinho. Vocês gostaram primeiro daquela explicação que ele deu, de que ele queria que humanos estivessem correndo selvagens pra ele poder se alimentar, e depois dele virar o leal guarda da Mujika? Não faz sentido, né? Foi a primeira coisa que eu pensei. Quando ele chega no final pra salvar as crianças e ajuda, eu falei, não faz sentido nenhum com aquela cena que aconteceu ali no começo da série. Então você jogou fora aquilo ali pra qualquer tipo de antagonismo que pudesse vir a acontecer. Não, isso é muito estranho, porque realmente ele ajuda no final todas as crianças fugirem, sair daquele mundo, porque a ideia dele era o quê? Elas vão ficar nesse mundo, vão procriar e eu caço depois, sabe? Mas não, ele deixa todas irem embora. E é tão bizarro a questão do Sonjou e da Mujika, é que na última cena, no final, eles somem, realmente. Eles estão lá junto com eles e eles somem depois. Ninguém sabe o que aconteceu. São personagens que realmente eles aparecem é o Deus Ex Machina mesmo. Eles aparecem no momento certo só pra ajudar e tchau, acabou. É o momento de necessidade realmente pros personagens ali não morrerem naquela situação que eles estão conhecendo o mundo, né? E acontece. O Sanjou realmente muito diferente, né? Essa ideia que o Bruno colocou que ele tem no começo da temporada pra depois o que acontece no final. E a Mujika é a mesma personagem do começo ao fim, né? Ela só tem essa importância de que o sangue dela é importante, mas enfim, como personagem mesmo, qualquer coisa, né? Porque ela cria um tipo de amizade ali com a Emma que também, como é muito mal desenvolvido, você não compra, né? Eu acho que empatia, é difícil criar qualquer tipo de empatia com o personagem que foi apresentado nessa temporada. Nossa, e aí eles criaram aquele plotzinho da Emma ter um cordão e depois eles decidirem salvar a Emma porque a Emma perde o cordão, que só existiu pra aquilo. É literalmente a ponta do Deus Ex Machina. E tem um Martha Feelings, né, Everton, nessa temporada. Muito, cara. Cara, usar o nome da personagem principal como o nome da demoniazinha lá e, enfim, aquela cena é patética. Nossa. Essa realmente eu falei, mano, o quê? Não tô acreditando que eles usaram isso. É muito mal construído, muita coisa muito mal construída. Mas, vamos pensar agora, tentar pensar. Tem só mais um personagem que eu acho que vale a pena a gente comentar. Antes desse personagem que eu pensei, eu vou falar do Norman, né? O Norman a gente comentou por cima, mas é um personagem que a gente sabia que ia volta nessa temporada. Ele é um personagem que ele sim, ele muda de alguma forma, né? Tem toda a questão lá do projeto Lambda que eles apresentam nessa temporada, que realmente é um projeto, qualquer coisa que a gente não sabe o que aconteceu, sabe que ele foi torturado lá, qualquer coisa, mas enfim, acontece. Mas o Norman, ele volta. E a gente, quando ele aparece, a gente criado no telespectador, na pessoa que tá assistindo, essa ideia de que ele vai ser um vilão, que ele vai ser um antagonista da Emma, que ele vai contra o que a Emma tá pensando, que ele não é mais o mesmo Norman que apareceu da primeira vez. Vocês gostam do Norman nessa temporada? É porque é aquele esquema que eu falei, né? Tipo, o fato dele ter um plot e depois esse plot dele é esquecido, é apagado, me soou muito bobo, porque, tipo assim, tem uma cena em específica que quando a Emma vai conversar com o grupo, e aí eles falam assim, o Norman tá conversando com a chefe. Aí eu pensei que esse seria o momento em que eles iam colocar a Mama, que eles iam colocar o Norman em contato com a casa, e ele tá agindo de maneira meio controlada pra resgatar as crianças e ganhar de alguma maneira
maneira. Enfim, qualquer plot que levasse a isso, e não existe. Então, tipo, eu sinto que é como se tivesse muitas oportunidades perdidas com o personagem. Isso é verdade, porque a parte do projeto Lambda lá acontece realmente, metade de um capítulo pra tentar explicar o que é esse projeto e o que ele tá pensando, o Norman, né? Eu acho legal essa parte dele ter uma ideia diferente da Emma e meio que aplicar o plano meio que traindo a Emma. Eu achei interessante essa parte. Só que aí depois, quando ele já muda totalmente o pensamento dele e já volta a ter um pensamento igual ao da Emma, sabe? E tipo, eu não vejo um motivo pra isso, sabe? Porque ele tinha um objetivo tão claro e depois mudou tão rápido que eu achei que fica meio estranho, sabe? Pra mim fica totalmente parecido com o que a gente falou do Sonjo. É você criar camadas e acabar com essas camadas muito rápido. É você criar uma ideia pra um personagem e descartar ela logo em seguida, assim, literalmente no próximo episódio ou 2 episódios pra frente. E isso só me faz pensar que quando eles começaram a trabalhar essa temporada, já sabiam que não teria uma próxima, né? Porque é muito bizarro, né? Todas essas construções perdidas que são criadas e descartadas numa mesma temporada em 11 episódios. Lembrando que a primeira temporada tem 12 episódios, essa tem um episódio a menos ainda. Sim. Então tem muito na cara que eles realmente não já sabiam que não teria uma nova temporada, então vamos fazer aqui do jeito que dá, vamos condensar o máximo de história que a gente conseguir pra ver se a gente cria pelo menos um final, assim, que não que seja aceitável, porque, porra, o criador sabe quando vai dar ruim, né? Mas que pelo menos tenha um final, né? Seja finalizado de alguma forma. Quando comentou desse negócio do Norman, Everton, você comentou do projeto Lambda, dessa parte a explicação do plano dele, tem o grupo que ele forma lá de personagens que, vamos falar a verdade, personagens que, se alguém sabe o nome de cabeça sem olhar de algum daqueles personagens? Nossa, eu sei do que usa o saco de papel, porque tá escrito Zou, Zel. É verdade. O Cislo e a Bárbara. Tem esses personagens, porra, eles poderiam ser uns bons personagens de suporte de porradaria, se precisasse na série. Não, pra mim, esses personagens, desculpa, Everton, esses personagens, eles estavam em Log Horizon, aí decidiram dar um bico aqui em The Promised Neverland, só isso. Cara, porque eles são meio, tipo, eles são isso, na verdade, eles são os porradeiros, tá ligado? São os caras, a força bruta, só que eles não lutam, tá ligado? Não mostram eles lutando, é isso. E é muito estereotipada, tipo, temos o tanque, temos os assassinos, temos a Bárbara. Totalmente. É basicamente isso. Então são personagens que aqui, tipo, não tem nem construção pra você. Tem uma parte que, como essa temporada, como é problemática essa ideia de você criar um monte de coisa dentro de uma temporada e acaba não funcionando. Tem aquela ideia do Vincent, que é um dos subordinados, vamos dizer assim, do Norman, dos aliados ali do grupo dele, que basicamente parece que vai trair eles no final de um episódio, né? E no outro, tipo, em 1 minuto do outro episódio, já mostra que ele não ia trair nada. Só que assim, teoricamente, isso seria um plot, ou então seria uma jogada da trama pra você ficar, puta, caralho, sério mesmo que ele vai trair? Mas como você não sabe nem o nome do personagem, você não sabe de onde ele veio, você não sabe qual que é a relação direito dele, como ele é, você não se importa. Totalmente passa despercebido. E são as mesmas coisas, se parar pra pensar, são os mesmos tipos de virada que tiveram na primeira temporada. Muitas são parecidas. Sim. Só que aqui, como é muito condensado, é muita coisa misturada, é muita coisa acontecendo, não tem o mesmo impacto nem perto, na verdade. Só que na primeira temporada era bem desenvolvido, né? Essa é a grande diferença. Tinha como se importar com os personagens, porque é como se eles tivessem mais vida, por assim dizer. Ali estavam todos muito robozinhos, tipo, não tem como você dar uma personalidade muito grande pro resto do grupo. E também a ideia de que todos vão conseguir de alguma forma sair daquela situação, né? Não parece em nenhum momento que eles realmente estão sem controle da situação, ou de que não vai acontecer nada que possa salvar eles. Nossa, e aí tem todo o Deus Ex Machina do tipo, mas eu sabia que vocês iam saber que eu sabia que eu estava monitorando o rádio, então por isso eu já estava monitorando o rádio que você estaria monitorando. Basicamente isso, acontece mesmo. Cara. Como eu tava falando, só na parte que eu falei do Norman e do Projeto Lambda, tem o Peter Hattery, que a gente só comentou, que é o Peter Hattery, que é basicamente um grande antagonista geral da trama, que aparece lá pro final. Cara, ele aparece faltando 3 capítulos, cara, isso é muito estranho, velho. Cara, nem que colocasse esse cara, tipo, no capítulo 2, assim, só aparecendo num flash, ou for colocando
em pitadas, mas você entregar o antagonista final, o personagem que teoricamente tá controlando tudo pra ser contra as crianças e o projeto delas de voltar pro mundo humano. Quer ver, ó? Nos últimos finais, puta, perde pra caralho. Por exemplo, botava ele meio que controlando os caras que invadiram o abrigo que o William Minerva tinha deixado, sabe? Que são humanos que aparecem com armas e da onde esses caras vieram, quem são esses caras. Não explica nada disso, sabe? Não, e também se fosse alguma coisa do tipo, ele é um vilão, mas ele tem uma história do porquê ele é um vilão, então ele realmente acredita na família dele. Mas não, ele é só um vilão porque ele é mau igual o Pica-Pau, sabe? E a gente só vai saber da história da família dele no último capítulo, cara, e não funciona, sabe? Cara, tem um negócio que cortaram do mangá, que eu tava vendo por curiosidade, que talvez desse um corpo mais, que tem um negócio que eles explicam mais o funcionamento da sociedade. É uma coisa que eu reclamei, que eu acho que não funciona. Tem uma família real dos demônios, que os caras brigam entre eles, porque cada um tem um ideal, e isso impacta diretamente na revolução que a Ema quer fazer. Então, apesar do mangá também ter problemas, eles tiveram um tempo maior pra construir esses arcos que foram completamente cortados aqui na temporada, porque eles tinham que fechar de alguma maneira. Isso é evidente quando você... Ainda mais a gente conhece anime, mangá, sabe que tipo, adaptações são... E principalmente de anime, quando elas são bem feitas e obras grandes que estão fazendo sucesso, elas são feitas ao pé da letra, né? Exatamente o que tá na página vai pra tela. E aqui a gente sabe que tem um por trás maior e a gente vai pensar... A primeira coisa que a gente tá assistindo fala, puta, provavelmente no mangá isso é explicado. É automático esse pensamento. Sim. Você falando dessa parte dos demônios, cara, tem uma cena no último capítulo que é um demônio lá, um soldado chegando lá onde estão os reis, tá ligado? E ele falando, invadiram o Gracefield. Aí o outro demônio, não, você tá na frente da nossa majestade e tal. Isso. Quem são esses personagens? Da onde eles saíram, Exatamente. velho? Cara, é muito louco, porque, tipo assim, e eu acho que, não sei se vocês vão querer mencionar isso, eu sinto que o autor, né, a pessoa que criou a história, ele quis, como eu falei antes, ele tem esse viés de defender o veganismo muito implícito. E aí ele criou todos os paralelos que ele podia pra criar uma sociedade de meio de produção e alguém que tá acomodando os meios de produção. E ele precisava justificar a revolta do povo e brincar de revolução industrial e por aí vai. Mas não faz sentido porque você não consegue entender como uma sociedade tão... baseado em tecnologia dentro das fazendas, ainda tá usando, digamos, a monarquia. Por que existem os reis se existe tanto poder na tecnologia de criar crianças, sabe? Não, totalmente. É aquela questão que a gente comentou. Você não ter uma expansão de universo minimamente explicada, né? Você quer basicamente emular a primeira temporada, que é aquele senso de urgência, eles tentam que sobreviver pra chegar a algum lugar, numa segunda temporada que exigia muito mais disso. A história foi mudada completamente. Você tem que acompanhar o ritmo. Nem que você mude essa história, faça ela mais lenta, ou qualquer coisa assim, mas faça ela mais trabalhada, porque tudo é muito mal explicado pra você entender o contexto geral, né? Você simplesmente acompanha os momentos que vão passando ali pra saber o que vai acontecer ali no final. E, cara, tem ideias, assim, falando das coisas boas, eu acho que tem ideias muito boas. Eu acho que, assim, a ideia que eu mais gostei é quando eles chegam naquele abrigo, no começo da temporada. Eu gosto daquilo, quando eles chegam no abrigo, eles tentam sobreviver e depois tem a invasão dos caras. Fala, pô, daí pode sair alguma coisa legal. Se fosse uma temporada basicamente focada naquilo, imagina, ia ser, eu acho que seria legal. Porque pra mim depois ali fica complicado quando vai pra parte dos demônios e do plano do Norman ali. Porque aí eu acho que perde muito. Aí ainda tá parecido com a primeira temporada, com a ideia, né? Porque, por exemplo, a segunda parte lá, onde eles estão na cidade dos demônios, que eles se fantasiam de uma maneira tonta, sabe? E os demônios ninguém nota. Isso eu acho muito estranho, tá ligado? Eles tentam criar um plot de degeneração e a sociedade. Ai, gente, sei lá, me dá mó preguiça de como eles explicam tudo aquilo. Nossa, pra mim também. E assim, foi aquela temporada arrastada, né? Provavelmente não terá a terceira temporada, mas se tivesse eu não veria, porque realmente é bem complicado. E assim, falando do final, vocês conseguiram gostar de alguma coisa daquele final? Não. Porque o final é complicadíssimo, né? Se a gente tava com preguiça da temporada, o final, ele é a cereja do bolo, né? Mas do bolo de qualquer coisa estragada. Porque na primeira temporada, você tinha aquela ideia que os demônios, eles, as crianças não conseguiriam enfrentar, porque, são demônios, sabe? Assustadores. Eles batem no demônio com um cano, tá ligado? Nossa, quando estão invadindo, velho. Isso não faz sentido nenhum. Os caras são muito fracos, mano. Não, e os moleques invadem aquela base com arco e flecha e não tem ninguém pra impedir eles. Então, cara, é muito tonto, velho.
velho. E a diferença, cara, os moleques, a turma da EMA, as crianças do orfanato, elas invadem a base com arco e flecha. E as mamas, elas são armadas com metralhadoras, com rifles. Cara, não é possível que não tinha um segurança além delas que tinha um rifle ali. É uma coisa que você tem que... você tem que falar, puta, realmente não faz sentido. É, cara, que os 6 dedos dos demônios não permitem eles segurarem rifle. Só pode ser isso, tá ligado? Não conseguiram criar uma arma, eles têm que usar lança, tá ligado? Caraca. Mas, ó, uma defesa eu tenho que fazer. Phil é a pessoa mais preciosa desse anime. É o único que precisa ser salvo, é o único que precisa existir. Esse anime existe porque o Phil existe. Ele é o moleque mais foda do anime inteiro, velho. Ele é mesmo. Desde a primeira temporada, ele é o escolhido ali pra ficar com a galera. O moleque é corajoso pra porra, velho. Eu quase me senti tensionado na cena em que ele tá sendo guiado pro portão, porque, assim, obviamente foi mal construído, mas ainda assim você consegue sentir um pouquinho de tipo, ele tá preocupado, ele é o único que sabe que tá todo mundo indo pra morte, pra abatedouro, literal. Ele tá tentando não transparecer pra todo mundo, mas ao mesmo tempo tá evidente que ele tá com muito medo do ambiente. Ele acredita na promessa, mas ele não quer quebrar essa fé, mas ele tá vendo que ali, ele vai morrer ali a qualquer segundo. Nossa, total, Bruno, realmente. E você pensa, se você tivesse construído um contexto melhor pra aquilo acontecer, ou tivesse, sei lá, imagina 2, 3 episódios só na parte do Phil e no orfanato ali, pra você contar como ele tá vivendo ali e tal, até chegar pra onde eles estão indo, né, pra depois terminar o plano da Emma. Pô, seria muito mais emocionante, muito mais legal, né? E joga na cara do Norman, tipo, olha, você tá querendo matar todo mundo, você tá querendo botar a vida do Phil em risco. Aí o Norman chorava. Nossa, seria lindo. Cara, mas enfim, de boas ideias o inferno tá cheio, né? E aqui a gente tem várias boas ideias que são mal executadas. Mas bem, eu acho que pra finalizar, vamos dar notas de 0 a 10. O que, Everton? Aí tá difícil, hein, cara. Furos de roteiro, tá ligado? Né? Ou então aquela florzinha mó estranha que eles usam. Aquela florzinha, eu não lembro o nome, mas a florzinha do Promised Neverland, que tem a água, né? Tem aquela que eles aprendem lá no começo, que é aquela florzinha que tem água, mas depois a gente vai descobrir o nome. Bruno, você que é convidado da casa, de 0 a 10. Beleza, então, eu preciso explicar minha nota mais uma vez, como eu falei, eu fiquei muito chateado no quão superficial o anime foi em relação às propostas que ele deu, né? Tipo, muita gente mencionou desde a primeira temporada que ele é literalmente um anime que fala sobre o veganismo, de chegar e falar, olha, a indústria da carne, a indústria realmente da industrialização do consumo de carne é muito nocivo, e aí tem todas as questões que o autor tenta colocar aqui nessa segunda temporada, que o que seria isso? Seria, por exemplo, pobres não têm acesso a corte de qualidade, mas os ricos têm. Aquele momento lá em que o Soujo e a Mujika são praticamente rednecks vivendo na natureza e eles só caçam pra comer e eles têm todo aquele apreço quase ritualístico de devolver a vida, devolver as paradas. Mas o anime não consegue, o roteiro não consegue trazer nenhuma reflexão sobre isso. É como se ele só tivesse aprendido esses elementos e tá jogando na tela. Tanto que eu sinto que muitas das falhas e dos furos de roteiro que aconteceram na temporada inteira estão ligados a isso. Ele tinha uma mensagem pra contar e ele não sabia mais nada, como aprofundar mais nada. Ele só tinha uma mensagem clara, que era explicar um pouquinho sobre a indústria da carne, e depois disso ele não tinha como aprofundar personagens, como criar laços interessantes, como criar segundos plots, terceiros plots que alimentassem, né, todos os arcos de personagens. E como, né, já falaram, a gente pode dar 1000 ideias, mas o prato final que foi apresentado, piada colocada, não é tão interessante pra mim, por isso eu daria no máximo 4 florezinhas. Só por causa do filme. Everton? Cara, eu acho que eu me decepcionei muito com a temporada. Assim, eu achei, pelo que estavam comentando, eu achei que ia ser até pior do que foi. Mas se você pegar e comparar com a primeira temporada, com o clima que a primeira temporada trazia, ela perde muito a segunda temporada, principalmente por esses furos que a gente comentou, que são gigantescos. Essa maneira que aceleraram a história prejudica muito você curtir a série, que como eu curti a primeira temporada. Pra mim é um 4 também, cara. Eu acho que é suficiente pra
segunda temporada do Promised Neverland. Eu vou concordar com vocês, porque eu acho que é basicamente os pontos que a gente apontou, né? Realmente, quando você tem uma temporada muito boa e cai pra essa segunda temporada que é bem abaixo, é complicado, mas eu acho que realmente tem algumas boas ideias. Eu tô aqui no time Everton que eu realmente acreditei que ela era pior do que ela realmente é, mas assim, ela continua não sendo boa, né? Uma experiência das melhores de assistindo anime que eu já tive. Foi arrastado muitas vezes pra poder avançar no próprio capítulo, desinteressante, não tinha a mesma atenção e que eu tive pra assistir a primeira temporada. Um ponto que eu acho legal, eu gosto da abertura dessa temporada, eu acho a abertura legal, bonita, bem feita, a música legal e tal. Isso pra mim, pra um anime, conta pra caralho, não sei. E funciona aqui, mas eu acho que realmente é um desperdício muito grande de ideias e de coisas que podiam ser muito melhor desenvolvidas, e eles tinham ideias boas pra você criar um mundo fora do Gracefield, fora do orfanato, que nessa temporada foi totalmente colocado ali junto num potinho minúsculo de 11 capítulos que não funcionou pra contar a história que eles queriam. Então, eu também dou a nota 4, e eu acho que Promised Neverland vai ficar... Podia ser um anime que fosse mais lembrado, fosse mais comentado, fosse continuar fazendo sucesso, mas realmente vai ser uma coisa que eu acho que vai ficar despercebida, né? Não, ia só dizer que a gente até sente que ele poderia ser mais por causa do Phil. O Phil é uma criança linda, o Phil é uma criança iluminada, que termina o final do anime com um smartphone. Olha que avanço. Ai, gente. Nossa, é verdade. Eu sou muito bolado com aquela cena final. O Dom e a Guilda trocando mensagem no WhatsApp. Oh, meu Deus, que vergonha alheia. E sabe o que vai prejudicar? Tipo, o anime ele vai ficar, acho que até um pouquinho conhecido, porque ele tá na Netflix agora, né? A primeira temporada, sim. Então, tipo, a primeira temporada é muito boa. Acho que muita gente vai assistir assim, cara, e vai falar, nossa, que legal. Pra se decepcionar depois, sabe? Puta, vai ser mesmo. Realmente vai ser uma decepção quando chegar a segunda temporada. Mas vai chegar, e as pessoas vão conhecer e vão continuar assistindo. Mas aqui no Sofaverso a gente termina com a nota 4 pra segunda temporada de The Promised Neverland. Não foi das melhores notas, eu acho que o Caio Shirai não vai ficar muito feliz, mas enfim. Essa é a nota definitiva pra sua obra, meu amigo. Você tem que conviver com isso. Vai ser a nota que vai chegar aí na sua casa e lá no estúdio no Cloverworks. Bem, vamos pro bloco final? Bora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora é hora da gente recomendar, comentar alguma coisa que a gente assistiu, alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente escutou, qualquer coisa tá valendo. Bruno, você que é o convidado, por favor. Nessa pegada que se você quiser realmente ver uma obra que menciona esses elementos e que discute a questão da comida, como a comida é tratada e consegue transformar a obra em algo além, aprofundar, eu super sugiro o mangá Biomeat Nectar, que é um mangá que, se não me engano, eu já indiquei ele numa lista de terror. E ele é bem isso mesmo, só pra você ter uma ideia, existe um mundo futuro onde tá muito difícil criar carne, as pessoas não estão mais conseguindo, as pessoas estão passando fome, e um dia eles desenvolvem essa biomeat, né, que seria uma carne biológica criada por laboratório. Até que, do nada, descobre-se que o exemplar, o biomeat, fugiu, né, escapou, e quando você descobre o que é o biomeat, é um mini spoiler, mas vocês vão precisar ficar interessados. O biomeat é uma espécie de polvo, não é bem um polvo, né, mas imagina, por exemplo, uma estrela do mar super gordinha, né, e aí embaixo dela tem uma boca enorme de dentes, e ela come o que tiver na frente dela. Ela devora pessoas, ela devora objetos, ela devora tudo. O que tiver na frente dela, ela devora. E aí vira um mangá de zumbi, onde você tem um grupo de pessoas tentando escapar e as ruas ficando dominadas, porque cada vez que elas comem, elas conseguem se proliferar. Vocês entenderam? E aí vira um grande mangá de zumbi com essa pegada de criticar e de pensar sobre a maneira que a gente enxerga a comida, que a gente trata a comida e os próprios testes biológicos, testes químicos que a gente faz, né, de maneira geral. E é um mangá completo, é um mangá que você encontra nos internets. E tem alguns times skips, então se você quiser ler só a primeira parte, pronto, acabou, tá show. E tem as outras partes que você pode ler. E eu acho que é uma obra que vale muito a pena, tá um pouco nessa pegada do que a gente já mencionou e vale a pena. Show! Everton? Cara, o que eu assisti assim essa semana de novidade eu tô assistindo Cidade Invisível, né? Eu acho, mas já foi aqui recomendado. Eu não lembro se foi o Vinícius que recomendou mesmo ou foi outra pessoa. Sim. Mas é bem legal, cara. Baita série bem
bem feita, realmente, sabe? E série nacional e mostrando a nossa cultura, né, contar de uma maneira diferente, é bem legal. Amigo, desculpa, eu preciso te interromper só porque eu me mataria se eu não interrompesse. Cidade Invisível tem sérios problemas e eu indicaria com ressalvas. Ah, cara, eu tô assistindo, eu tô curtindo, cara. Assim, de cara, para as pessoas indígenas, muitos falaram que eles se sentiram altamente ofendidos com a maneira que foi feita. Muitos povos indígenas vieram falar sobre isso. Existe uma certa falta de como é que eu vou dizer, de noção mesmo do criador. Às vezes ele escreve personagens que poderiam realmente ser baseados no folclore, então na religião, e na verdade ele só colocou uma pessoa da cor que ele queria para poder valer e vender a série. E, sério, tem muita gente branca para pouco religião de matriz indígena. Pô, é legal escutar esse ponto. Eu, sinceramente, não escutei esse tipo de crítica. A maioria foi positiva, mas é bom saber que existe, né? Pelo menos pra gente enxergar a série de outras formas. Eu acho que como entretenimento a série é bem legal. Eu acho que eu assistiria, ainda mais pelo valor de produção nacional que a gente não vê, assim, sendo exaltada, assim, sempre. Só um parêntese pra vocês dois mesmo. Isso vai muito que recentemente eu fiz um estudo de afrofuturismo, né? E aí nisso, a gente estudando e tal, e o grupo falando, poxa, a gente devia representar mais a nossa cultura, falar das nossas heranças, pensar na diáspora negra dentro do Brasil, tal, aquela coisa toda. E aí uma das pessoas pegou e falou, legal que vocês queiram fazer tudo isso, mas quando vocês criarem a sua história, que vocês estão pegando, por exemplo, eu vou pegar Exu, vou colocar na minha história e Exu vai fazer isso, isso, aquilo, outro. Lembre-se que o que você está pegando é a religião de toda uma pessoa e usando ela para o seu entretenimento só porque você quis. Se você não tiver realmente um pensamento de respeito e observar aquilo e trazer as mudanças de maneira respeitosa, você tá fazendo nada além de pegar o mesmo processo que a gente vê há anos, que é, vamos pegar o que as pessoas acham mais ou menos curioso e exótico e ganhar dinheiro em cima disso. E aí eu sinto que isso é o que acontece dentro da série, porque que muita gente falou. Quando você pensa em folclore brasileiro, você criou toda essa homogeneidade de lendas urbanas, de lendas relacionadas a povos do interior, que na verdade muitas delas têm origem na religião de alguns povos indígenas e que não são transmitidos de maneira minimamente respeitosa, são mais na base do olha só o que a gente consegue fazer, fogo, 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 uau, uau, uau. Porque a série ela trata muito como o folclore que a gente aprende na escola, aquela coisa bem simples que não é, que às vezes não é o que, a origem real, sabe, do que é, né? Sem dúvida. A fonte que uma pessoa que é inserida aí e que nasceu, né, com aquilo, não é só uma história pra eles, né, é algo maior, né? É uma ideia que eles têm ali como crença, como verdade deles desde sempre. É diferente da gente que viu na escola lá por cima e depois nunca mais viu. Tem uma coisa tem uma coisa que foi falada até no midcast que eu ri muito, que é que um dos personagens, que é o golfinho, que é o Boto, chamam ele de Manaus. Porque, em teoria, ele veio de Manaus. Sim. Sabe? Então, tipo, é o tipo de coisa que parece bobo, mas é tipo assim, cara, você nomeou um personagem e o nome dele é só o lugar de onde ele é. É a mesma coisa que eu estar em São Paulo e me chamarem de Paraíba, porque eu sou do Nordeste. Sim, faz sentido. E essa ideia é legal também, você saber como a série é recebida. Bem, o que eu vou recomendar, não tem nada a ver com Cidade Invisível, é A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Foi o que eu assisti nesse final de semana, que é um filme divertidíssimo da Netflix, de animação da Sony Pictures. Olha, Pixar fica de olho, que a Sony Pictures tá foda nas animações, hein? Porque mesmo, quem não sabe, a Sony Pictures fez a animação lá do Homem-Aranha no Aranhaverso, que pra mim não é a melhor animação que eu já vi, tá ali top 3 fácil. Acho aquele filme maravilhoso. E A Família Mitchell, a Revolta das Máquinas, conta basicamente a vida da família Mitchell contra a Revolução das Máquinas que dominaram o mundo. E, cara, é um filme divertidíssimo, muito engraçado, que traz reflexões muito bacanas, principalmente na forma que a gente lida com tecnologia e com a nossa vida, assim, o quanto a gente dá valor pra tecnologia e pra rede social, e pro celular, e pro computador, e pra tudo que acontece ali, e vive menos a nossa realidade, o nosso mundo de verdade, e outros pontos que eles vão discutindo ali, de família, sexualidade, de muitas coisas que eles vão colocando de maneiras com pitadas muito bem feitas e muito bonitas. O filme é engraçado, o filme é emocionante, o filme tem uma animação 3D linda, junto com pinturas 2D, coisas que vão aparecendo na tela ali, que é bem característica do Aranhaverso, e, cara, é muito bonito, eu acho que vale muito a pena. É uma animação muito legal que chegou aqui na Netflix.
Tem um quesinho de Irmão de Jorel, às vezes, também, né? Sim, tem umas coisas muito legais, cara. Vale a pena conferir a família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Mas bem, Bruno, muito obrigado por participar do podcast. Deixa o seu recado final. E muito obrigado mesmo, como eu já falei lá no início, eu ouço vocês há muito tempo, então pra mim é uma honra muito grande estar aqui, ser convidado, ser chamado. Eu já tinha escrito sobre vocês, indicados sempre que eu posso, tanto no Animist, quanto no Twitter, quanto no Instagram, em todos os lugares, então realmente é uma honra muito grande. E falar de algo que, como eu falei pra vocês, é algo que eu consegui sentir algumas coisas, e eu, na qualidade de, entre aspas, muitas aspas, escritor / roteirista, eu consigo sentir que tem coisas que, olha, você poderia melhorar se você pensasse só um pouco a mais nos seus personagens e menos na sua, enfim, na sua, sei lá o que você queria transmitir com 11 episódios. Então por isso que eu acho que é uma discussão muito bacana, muito interessante. E se você quiser acompanhar também outras coisas que eu falo, por favor, me segue lá no Conversa Essa. Tá no Instagram com Conversa Essa, tá também em todas as redes de podcast, né, seja Apple, Spotify e por aí vai, tá lá, Conversa Essa, você encontra super fácil. E lá eu falo de muitas coisas, desde quadrinhos, séries e muitas outras coisas, alguns falando bastante com elementos que retratam um pouco mais esse lado, digamos, positivo das obras, né, no sentido de discutir ações importantes, pontos importantes. É um episódio que eu adoro, vocês podem até acordar depois, mas é um episódio que eu adoro, que foi o do Lovecraft Country, em que juntou eu, Hector e Joana, e aí a gente discutindo algumas coisas. Joana trouxe muitas das pautas em relação a como a série tratou personagens gays e intersexo. Hector falou muito sobre a história e das questões raciais que aconteceram lá nos Estados Unidos de verdade, e eu falei muito das questões de cinema e de roteiro, então são episódios que eu me orgulho muito, mas você também encontra episódios que é só pra achar graça, então segue lá. Tipo de RPG, né? Né? Saiu a parte 2 finalmente, e olha, vejo o RPG, porque o RPG tem gente que tá botando fogo no parquinho. Bem, todos os links vão estar no post do episódio pra você conhecer o Conversa Essa e o trabalho do Bruno. E se você quer continuar escutando o Sofaverso, entra no site sofaverso.com.br ou procura a gente no seu agregador favorito. A gente tá no Spotify, tá no Deezer, no Google Podcast, Cashbox, procura a gente, você vai achar a gente lá. Quer conversar com a gente? Instagram Sofaverso, Twitter Sofaverso, quer mandar um e-mail pra gente, é podcastsofaverso@gmail.com. A gente tem um grupo no Telegram, tem um link de convite aqui no post do episódio. Se você quiser conversar com a gente, estamos por lá. E é isso, muito obrigado por escutar até aqui, até a próxima semana e valeu. Falou. Valeu. Chamando probleminha. Aqueles, né?